não podemos deixar nada de lado. Inclusive, nós ainda teremos uma próxima aula que falaremos sobre a jurisprudência do STJ no que diz respeito a esta lei. Nós já sabemos que essa lei é garantida às mulheres, é uma garantia de gênero, defesa do gênero mulher, né, que pode ser a mulher biologicamente falando ou a mulher trans. Todas elas são garantidas, né? E todos os direitos, garantidos todos os direitos, independentemente de raça, sexo ou religião, é algo que a lei fala. Nós sabemos também que ela é uma lei multidisciplinar, que envolve profissionais de saúde, policiais, a justiça, envolve assistentes sociais. Então, ela envolve todas essas garantias para a mulher, né? Para que realmente seja efetivado. E a finalidade dessa lei não é somente punir o agressor, é também prevenir para que a violência não ocorra, bem como fazer com que tentar ao máximo erradicar. E eu creio que uma das melhores formas de se erradicar é por meio da educação, né? A educação, quando ela é bem feita, quando se ensina desde cedo que o homem e as mulheres têm direitos iguais, né? Nós podemos ver que se torna mais efetivo a educação desde o início. Então, a educação, para mim, é o mais importante para se alcançar uma mudança cultural onde o homem se sente superior à mulher. E essa mudança cultural, ela só surge quando há uma mudança desde o início, desde a infância, nas escolas. Por isso a educação ela é muito importante. Mas hoje nós vamos falar sobre medidas protetivas, nós vamos falar sobre as garantias que as mulheres têm, né? Uma das garantias que as mulheres têm é a garantia de emprego por 6 meses. Caso ela esteja sofrendo violência, ela tenha que sair do local onde ela esteja sofrendo ameaças, ela tem que se afastar, ela tem o direito de se afastar e o seu trabalho será garantido, o seu retorno por até 6 meses. Essa mulher também, ela terá direito à matrícula dos seus filhos, mesmo que não haja vaga, próximo à nova residência dela. Essa mulher ela também será encaminhada à assistência social para que ela possa ser colocada em um abrigo e ela também terá direito a um auxílio, caso ela necessite. São todas as garantias para evitar que o pior aconteça, né? Para evitar que ocorra o feminicídio, que ocorra mais agressões. Então, são todas as medidas criadas. Existem medidas de urgência que podem ser requeridas pela mulher e não importa se ela sofreu a agressão, não somente se a agressão já se consumou. Se há um risco dessa mulher sofrer a agressão, como nós já dissemos anteriormente, psicológica, física, sexual, moral e patrimonial, se ocorrer esse risco, essa mulher já pode requerer as medidas de urgência. E como ela pode requerer essas medidas de urgência? Ela pode fazer um boletim de ocorrência, abrir um inquérito e nesse inquérito ela faz esse requerimento. Ela pode também contratar um advogado ou ir até a Defensoria Pública e requerer judicialmente que essas medidas sejam aplicadas. E também pode ocorrer que às vezes a mulher abre o BO, um boletim de ocorrência, e não requer nenhuma medida de urgência. Esse boletim de ocorrência vai para o Ministério Público e quando o Ministério Público
analisa a situação, ele vê que há necessidade sim de aplicação dessas medidas de urgência e ele faz o requerimento judicial para que essas medidas sejam aplicadas. Uma das medidas que é a mais essencial, que é imprescindível, é o afastamento do agressor do lar. Atualmente houve uma alteração na lei em que esse afastamento não pode ser somente concedido pelo juiz, mas também pelo delegado, onde houver delegacia, né? Ou pelo policial, nas cidades onde não existem delegacias. E eles vão conceder essa medida de urgência, né? Separar, tirar o agressor do lar, vão com a mulher até lá, retiram ele do lar e, no caso do delegado e do policial, eles encaminham para o juiz no prazo de 24 horas para informar se essas medidas de urgência permanecem ou não, certo? As medidas, elas são criadas para defender a vítima, né? Para defender seus filhos, para defender também o patrimônio da vítima e são criadas contra o agressor. As medidas contra o agressor que o juiz pode conceder são a suspensão do porte de arma, o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima, que é algo que a gente vê bastante, né? Até nesses casos a gente lembra da Luana Piovani, eu não recordo agora, ela tinha um namorado, que também é muito famoso, né? E ela tinha uma distância, ele não poderia se aproximar dela, se eu não me engano era 250 metros, havia uma distância que ele não poderia de forma nenhuma se aproximar dela. Proibição de contato, né? Restrição e suspensão de visita dos filhos, o pai não vai poder estar visitando os filhos. E a prestação de alimentos provisórios, conceder que provisoriamente já seja entregue a essa mulher mensalmente o valor de uma pensão alimentícia, né? Provisoriamente. Também existem medidas a favor da ofendida, que no caso é o quê? É encaminhar a programas de proteção, e aí é onde entra a multidisciplinaridade da lei, reconduzi-la ao domicílio, ela vai ser reconduzida à própria polícia que vai levá-la ao seu domicílio, afastar o ofendido do lar e a separação de corpos. As medidas patrimoniais são a restituição dos bens que, caso tenham sido subtraídos pelo agressor, né, que nem sempre será homem, né, como já dissemos em aulas anteriores, que mulheres também podem cometer violência doméstica, no caso de relacionamentos homoafetivos ou no caso de uma mãe com a filha, né? Nesses casos também pode ocorrer a vítima, aliás, o agressor ser mulher, né? Mas nesse caso, importa destacar que como é que eu posso dizer? Que a fragilidade, que a vulnerabilidade, ela não é presumida, vai ter que ser analisado caso a caso. Diferente de quando o agressor é um homem. Nesse caso, a vulnerabilidade, ela é presumida. A vulnerabilidade do gênero feminino, ela é presumida em relação ao gênero masculino. Proibição de venda ou locação de bens, não podem ser vendidos nenhum dos bens. Suspensão de procuração, se a mulher tiver dado qualquer procuração para esse homem, como se presume que tenha sido de forma em que não foi
com a vontade da mulher, mas sim por meio de ameaça, agressões. Então suspende-se toda e qualquer procuração que ela tenha concedido e prestação de caução provisória. Caso, né, venha vender algum imóvel, alguma coisa, ele tem que prestar uma caução. Característica das medidas provisórias. As medidas provisórias, elas têm natureza cautelar, ou seja, são concedidas independentemente do autor, do agressor ser ou não ouvido. Elas são concedidas de forma imediata e tão somente com base em indícios de que realmente tenha ocorrido a violência ou que a violência possa ocorrer, né? Porque é também para prevenir. Então, não precisa de provas robustas. A palavra da vítima, ela é o mais importante, tem bastante relevância para que o juiz venha tomar a decisão nesses casos de violência doméstica. E bastam indícios suficientes. Então, a palavra da vítima, então somente ela serve para que o juiz venha conceder essas medidas cautelares. Foi em 2018 foram criminalizadas o descumprimento das medidas protetivas. Cabe salientar que caso o agressor descumpra uma medida protetiva, ele vai ser preso, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos, e nós sabemos que não se aplica as medidas do juizado especial, então não pode ser trocado por cesta básica, não admite suspensão do processo, não admite que seja aplicada a lei do juizado especial. É o Código Penal que vai ser aplicado e é um crime, como é que eu posso dizer? Ele é um crime autônomo, ou seja, independe de que tenha ocorrido uma nova agressão. Se ele descumpriu, o juiz determinou medidas e elas foram descumpridas, independe de ter ocorrido nova violência. Ele já vai ser penalizado pelo descumprimento. Também não exige que a vítima represente, não há necessidade de representação da vítima. E a vítima também não pode retratar-se. É um crime autônomo. Descumpriu a ordem, tem que responder pelo crime. Também cabe salientar que as medidas cautelares, elas não possuem prazo. Não possuem prazo, um prazo de 6 meses, 2 anos, não. É durante o tempo em que a mulher esteja correndo risco, né, de sofrer violência. Então, ela pode ser renovada. Tanto que a lei determina que 5 dias antes, o procedimento, 5 dias antes do fim do prazo que o juiz tenha determinado, a mulher vai ser ouvida para informar se ela quer que continue ou não a proteção, continue ou não com as medidas. E aí compete a mulher dizer se quer ou não, se ela ainda se acha com risco de sofrer violência. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre as decisões do STJ a favor da mulher. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido e até a próxima aula.